Cantando Alô Natal! Alô Natal! Mundo Fitness. 11 horas em ponto, uma ótima manhã para você. Aqui no Alô Natal começamos o nosso quadro Mundo Fitness nessa quarta-feira. E hoje a nossa convidada, do Mundo Fitness é a profissional de educação física Leila Maia, com quem eu tenho o prazer de conversar a partir de agora. Seja bem-vinda à Sintonia do Bem, Leila. Bom dia a todos os ouvintes. Adoro estar aqui nessa rádio, escuto, já venho no caminho ouvindo o Padre Nunes. Estou aqui, vamos falar muito sobre saúde, sobre prevenir, doenças através de um estilo de vida mais ativo e mais saudável. Olha, você que ligou o rádio agora, já estamos ao vivo também no YouTube. Vai lá no nosso canal na Sintonia do Bem, inscreva-se no canal, ative o sininho também para receber as notificações. Bom, Leila, a gente já queria começar falando, que a gente vive numa época assim tão frenética, Parece que o tempo tem se tornado o nosso inimigo, No meio disso tudo, Leila, dá para ter uma vida mais ativa? Dá sim, é aquela historinha, A gente encontra tempo para aquilo que a gente trata como prioridade. Eu digo que tempo é vida. E a gente precisa dedicar vida, que é o nosso tempo, é o que a gente tem de mais precioso, ao que e a quem importa. Quando a gente fala sobre saúde, a gente não tem que falar só sobre fazer exercício físico regularmente. A gente sabe o que é para fazer. Dormir bem, se alimentar bem, aliviar o estresse, a ansiedade. Mas por que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática, não consegue manter a regularidade daquilo? Porque a gente não trata como prioridade. Quando a gente trata aquilo como prioridade, como compromisso, a gente encontra, sim, tempo para dedicar de qualidade. Às vezes a gente fala assim, o tempo é tão corrido, mas não precisa ser muito tempo, precisa ser tempo de qualidade. Seja para o meu cuidado com a saúde, um tempinho ali, 20, 30 minutos de exercício físico, tempo de qualidade com meu filho, com minha filha, com minha esposa, com meu marido. Isso também é saúde. As pessoas que a gente convive, o tempo que eu dedico à minha espiritualidade, Isso também faz muito bem para a nossa saúde. E quando a gente fala sobre as nossas escolhas voltadas à nossa saúde, a gente vai estar melhorando não só a nossa saúde física, mas nossa saúde mental, nossa saúde emocional. E aí sim, eu vou conseguir ter mais qualidade de vida. Você que ligou o rádio agora, estou conversando com a profissional de educação física Leila Maia, Ela está trazendo aqui esses temas tão importantes ligados ao mundo fitness e também à saúde. Leila, em 2019, o Ministério da Saúde ele divulgou um dado que cerca de 21% da população aqui do Rio Grande do Norte estava com o peso um pouquinho acima do recomendado, Eu queria saber de você o que fazer para mudar essa realidade, que tipo de política pública precisa ser adotada. Pois é, a gente pensa numa cidade tão litorânea, Exato. Que as pessoas têm uma diversidade de lugares para estar se exercitando. Eu vi que a pandemia trouxe muito esse hábito do natalense, do potiguar, estar se exercitando em contato com a natureza, na praia, nas praças. Mas eu acho que se a gente fala sobre políticas públicas, com certeza é a questão da segurança. Eu sou uma pessoa que eu amo estar em contato com a natureza, me exercitando. Isso traz um bem-estar muito grande para a nossa saúde emocional e mental. A gente vive nessa vida tão corrida, A gente precisa ter esse tempo para desacelerar, para se reconectar com a gente. Através de liberação de hormônios do bem, que o exercício promove tudo isso, Mas eu acho que se a gente fala sobre políticas públicas, porque lugar para praticar exercícios a gente tem parques, a gente tem a praia, mas realmente a segurança faz com que muitas pessoas não pratiquem por medo. Eu sou uma que eu tenho muito medo de ir. Eu só vou se for um horário que eu sei que tem menos perigo ou algum lugar, mas se eu pudesse, eu estaria muito mais em contato, fazendo atividades, porque eu digo a todo mundo que a melhor máquina é o nosso corpo. A gente não precisa estar numa academia, a gente não precisa ter a melhor personal. Claro que é essencial esse acompanhamento profissional, mas para começar, eu só preciso de um pouquinho de compromisso e disposição. Vou para a praia, vou dar aquela caminhada, sabe? Vou me movimentar. O nosso corpo, ele nasceu para estar em movimento e a gente não pode ficar no sedentarismo. Isso vai trazer muito prejuízo. Comprometimento, disciplina, Às vezes a pessoa tem até uma academia boa, tem um profissional bom ali acompanhando, mas a pessoa não tem aquela disciplina, de aceitar, cumprir o treino. E assim, a gente tem que pensar que para que aquilo se torne um hábito, eu preciso ter constância, regularidade. Às vezes a gente acha que
fazer uma semana, ficar outra semana sem fazer, ou vai só na segunda-feira, né? Vai segunda, terça, quando chega na quarta, já tá pensando no final de semana. Vai deixando sempre para depois, e a gente vai sempre nesse processo de recomeçar e se frustrar, porque o ser humano ele é muito imediatista. Muito. Então, às vezes, na grande maioria, as pessoas focam muito na estética e na mudança corporal e não pensam nesse hábito saudável, né, de um estilo de vida mais ativo, de uma boa alimentação voltado à nossa saúde. Eu digo a todos, né, a gente está aqui na 91 que fala tanto sobre fé, sobre Deus, e eu digo que independente da religião, né, eu respeito a religião de todos, mas quando a gente crê em Deus, eu digo que a maneira mais bonita da gente ser grato é cuidando do que a gente tem de mais precioso, que é a nossa saúde. Corpo, nossa mente, né? Então, quando a gente pensa que o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa casa, a nossa moradia, a gente começa a ter um olhar de mais amor, né, sobre o que nós temos de precioso, que é a nossa saúde, e começa esse cuidado sem pensar somente na estética ou na mudança corporal. É maravilhoso você estar com sua autoestima, né, lá em cima, elevado, tá bem com você, mas começa a observar, começa esse processo, assumindo compromisso e observando. Poxa, eu comecei, tô há 3 dias me exercitando, tô há 1 semana, tentando me alimentar melhor, como eu tô dormindo melhor. Começa a trazer isso pra consciência, sabe? Como eu tô menos ansioso, como eu tô uma pessoa mais bem-humorada, como eu tô conseguindo me relacionar melhor com as pessoas ao meu redor, como eu estou produzindo melhor no trabalho, como eu estou indo no banheiro melhor. Vai observando esses fatores que você vai vendo e vai trazendo essa consciência para o seu corpo, pensando de forma positiva, porque a gente volta muito ao exercício, à mudança de hábito alimentar, a um sacrifício, né? A uma coisa negativa. E como é que você quer que o seu cérebro, o seu corpo cria esse hábito se você está sempre comunicando de maneira negativa? Então, vai comunicando de uma maneira mais positiva, vai pensando nesses outros fatores que vão mudando e o quanto isso vai fazer bem para o seu dia a dia e para a sua rotina. Interessante isso que você falou também, porque a pessoa também precisa olhar para a individualidade, né? Cada indivíduo não tem aquele mesmo ganho de velocidade que outro indivíduo. Às vezes as pessoas vão para a academia, vê aquela pessoa tendo um resultado rápido. Perfeito. E aí procura medicação, procura Isso. se automedicar, fazer exercício por conta própria e acaba Dieta trazendo... muito restritiva, sabe? Isso que você falou é perfeito, porque a gente tende muito a se comparar com o outro. E rede social traz muito esse adoecimento, né? Da gente estar comparando. Tinha uma psicóloga, que era minha psicóloga, ela falava, antes a gente se comparava com a grama do vizinho. O meu vizinho que morava do meu lado, né? Na minha casa do lado. Hoje a grama do vizinho é só abrir o celular e começar a olhar os perfis. Então é um comparativo muito grande de tudo. E as pessoas estão sempre se comparando. Ah, mas porque tal pessoa fez aquela dieta, está fazendo aquele exercício e o corpo dela é maravilhoso e fazendo eu vou conseguir. Gente, não é assim. Não é assim que funciona. Às vezes, todo mundo tem um biotipo. Às vezes não, todo mundo tem um biotipo. E às vezes, o que serve para mim não vai servir para você. Por isso é importante o acompanhamento de um profissional. Mas pensa sempre na sua saúde em primeiro lugar, o quanto esses hábitos vão lhe fazer bem, porque essa mudança corporal e estética, né, a gente sempre busca estar bem, mas isso vai ser um processo, uma consequência de você ter hábitos saudáveis. E você não vai precisar tá fazendo nada tão restritivo, tá sofrendo, se sacrificando. Uma coisa, né, como a gente estava falando da questão do sobrepeso, que me ajudou muito, Leila, a manutenção do meu peso. E eu sou assim, uma eterna aprendiz, que eu gosto muito de ficar me conhecendo. E o meu biotipo eu aumento com muita facilidade, tanto músculo como gordura. É mesomorfo, né, que é o nome do biotipo. Márcio é magrinho, deve ter dificuldade para engordar, né? Muito, muito. Pronto, seu biotipo já é outro, é ectomorfo, que é justamente aquele que a gente fala, rapaz, aquela pessoa é magra de ruim, que come e não engorda, não né? engorda, é verdade. Pronto, você é esse biotipo. Então a gente tem que respeitar, cada um tem sua individualidade. Então eu aprendi que eu me exercitando no final de semana, eu consigo equilibrar, porque no final de semana, a dica aí para quem está ouvindo e nos assistindo, a gente tem um consumo de calorias maior. Então a gente tem que equilibrar isso, quem tem facilidade de ganhar peso. Então tenta se exercitar, acorda no sábado de manhã, vai se exercitar para ter aquele crédito, para poder, né, ingerir um pouquinho mais. E com tranquilidade. E dar aquela balanceada para quando chegar na segunda não aumentar tanto de peso e ficar frustrado.
Isso que você falou é bem importante, Leila, a gente pensando até no sentido das crianças, né? Que a gente atravessou aí essa pandemia, as crianças ficaram em casa, né? E agora com essa retomada, com a volta às aulas, como é que você avalia essa importância da atividade física mesmo para a criançada na escola? Ah, gente, eu sou mãe e sempre estou aí batendo na tecla o quanto é importante nós, como pais responsáveis, ter esse olhar mais voltado sobre a saúde dos nossos filhos, porque o sedentarismo é algo normal para as crianças hoje em dia se a gente não incentivar, porque está tudo ao alcance das mãos deles, né? Na nossa época a gente ainda andava mais, a gente brincava de rua. Hoje também, se não mora em condomínio, as crianças têm até receio ou medo dos pais de deixarem brincar na rua por conta da insegurança também. Então, se a gente pode incentivar e pegar nossos filhos, ter um tempo de qualidade com eles no final de semana, ou colocar no esporte, ou fazer com que eles tenham movimento durante a rotina, é essencial e primordial, porque a obesidade infantil hoje em dia também é algo muito preocupante, mas é muito devido à inatividade. Porque na nossa época a gente comia muita besteira, né? Claro que hoje a facilidade é só as crianças estão ali, né? Adolescentes pedem no iFood. É tudo mais fácil. E bombardeada pela mídia, né? Muitos anúncios. Isso. É tudo mais fácil hoje em dia. Mas a inatividade, com certeza, é o principal fator. Porque a gente tinha um gasto energético muito grande. A gente passava o dia brincando. Vá hoje em dia brincar de tica-tica, de pular corda, de pular elástico. Coitada, a gente cansa que não aguenta. Verdade. Mas é justamente, são atividades muito intensas e que as crianças hoje em dia não têm esse hábito justamente por conta do atrativo da tecnologia. Então, nós pais, eu já gravei muito, inclusive até para a InterTV, falando sobre as brincadeiras, o quanto a gente pode também resgatar e unir um incentivo ao desenvolvimento do cognitivo da criança junto com a atividade física. Então, brincadeiras de a criança está aprendendo multiplicação, ou somar, diminuir, faz a brincadeira com ela. Errou 10 polichinelos. Sabe assim, você vai ligando a atividade física, movimentação, com a atividade da escola, isso você pode estar fazendo em casa com elas, sabe? Essa brincadeira que vai fazer com que elas saiam um pouquinho daquele foco da tecnologia, se movimente, se exercite e você vai estar tendo um tempo de qualidade com seus filhos. Olha, você que ligou o rádio agora, já vá pensando nisso, né? Tem muita gente, Leila, indo pegar o filho na escola nesse momento, né? Vou já pegar a minha. Já vai ficando aí ligado nessas dicas aí da profissional de educação física, Leila Maia. Leila, você tem se tornado conhecida, né, por levar atividade física até as ruas, né? E a levar também esse projeto para combater o suicídio, né? A gente acabou de vir aí do Setembro Amarelo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você tem realizado tão bonito. Então, é um processo, uma missão, né? Hoje eu digo que meu trabalho ele vai muito além de uma profissão, é uma missão de vida e eu descobri isso com o tempo e me conhecendo, né? Eu pude entender que tudo que eu vivenciei, toda a carga que eu carreguei minha vida inteira em relação ao suicídio, ao tabu existente ainda, então imagina 25 anos atrás, quando eu perdi meu pai, eu tinha só 6 anos, e o quanto as pessoas não falavam sobre isso, minha família não falava, e a gente vai carregando os nossos traumas, né? E só falando de uma maneira responsável, me conhecendo, eu pude ver que quanto mais a gente conhece sobre essa temática, quanto mais a gente conscientiza e diminui esse preconceito na sociedade, a gente consegue ajudar as pessoas. Porque, gente, todos nós estamos suscetíveis a algum dia ou algum momento ter algum problema de saúde mental ou emocional. Essa é a nossa vida real, que não é nada igual àquela vida virtual, de vidas perfeitas, né, que a gente está acostumado a ver. A nossa vida real, vão existir momentos de dificuldade, de adversidade, de frustrações. Essa é a vida real, mas a gente tem que entender que a gente não pode deixar de buscar ajuda quando não conseguir sozinho. Não se fechar em nossas dores, em nossos momentos de angústia, porque a partir disso a gente pode estar sendo encaminhado a algum profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para que a gente possa buscar a nossa libertação. Eu digo que muitas pessoas têm preconceito em relação ao psiquiatra, ainda hoje em dia. Muitas vezes até profissionais de saúde, né? A gente vê muito isso. E a gente precisa entender que, assim como uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que é diabética, que não pode ficar sem a medicação,
Alguém que tem algum problema de saúde mental também não pode. E se ela precisa tomar durante algum tempo, é a libertação para ela buscar outras práticas, como a própria espiritualidade, como exercício físico, porque quem está muitas vezes numa cama, numa rede chorando, a pessoa não quer estar ali, não é preguiça, não é má vontade, é uma doença, é químico. E ela precisa da intervenção de profissionais. A gente precisa não falar disso de maneira preconceituosa, mas de maneira respeitosa e de maneira responsável. Maravilha. E, Leila, pergunta de $1 milhão, né, pra gente fechar com chave de ouro aqui a nossa entrevista. A gente está chegando aí, se aproximando do final do ano, né? Vai vir o Carnaval, vai vir o verão. Eita. Dá tempo, dá aquele gás, né, na atividade física, conseguir ficar em dias aí na tua balança? Dá tempo de sobra. Importante é você não ficar focando no seu objetivo final. Beleza, tenho o meu objetivo final, daqui para o final do ano eliminar tantos quilos, daqui para o final do ano correr tantos quilômetros, ser uma pessoa mais ativa, enfim. Traça seu objetivo final, mas tenha as suas micrometas, certo? Que é diário. Hoje, eu não abro mão de ter o compromisso do meu exercício, de me alimentar bem. Se em algum momento ali fraquejou, não deixa para começar só outra segunda. Começa na próxima refeição, começa no outro dia, porque é essa constância e essa regularidade que vai fazer você chegar no seu objetivo final, que é lá no final do ano. Maravilha. Esse foi o nosso Mundo Fitness de hoje. Leila Maia, obrigado pela gentileza Obrigada, de conta esclarecer comigo. tantos assuntos especiais aqui pra gente. Pois é, vamos ter que voltar, porque tem muita coisa para conversar. E onde a gente pode encontrar você? Nas redes sociais? Redes sociais, meu Instagram, tô sempre lá puxando a orelha de todo mundo, dando aquele empurrãozinho para o pessoal ficar sempre em movimento, se cuidando. É Leila Maia, 2 underlines. Maravilha. Obrigado, Leila Maia. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Esse foi o Mundo Fitness. Se você perdeu o programa, tá lá no nosso canal no YouTube. Vai lá e faça a sua